Irmãos, hoje é o dia mais importante do cristianismo. Alguns imaginam que é o Natal, mas nascer todos nascem, morrer todos morrem. Agora ressuscitar só Jesus. Só Ele ressuscitou e permanece. Lázaro então ressuscita, mas morre novamente. Outros ressuscitaram através do poder de Cristo, mas morrem novamente. Jesus Cristo permanece. Então a mais fantástica de todas as afirmações cristãs é: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma declaração que testa a nossa fé. O túmulo de Abraão continua no mesmo lugar. Se você for, então, em Israel, numa cidade dominada pelos muçulmanos, você vai ter o privilégio de visitar o túmulo dos patriarcas. Ali estão sepultados Abraão e suas esposas. Ali, então, você vê os restos mortais de um homem que fundou as 3 religiões monoteístas. Mas se você for em Israel também, você vai ver o túmulo vazio de Jesus. Então, essa declaração que Cristo ressuscitou força no limite a nossa fé. E os seres humanos têm tentado de todas as formas ingênuas desafiar a morte. De todas as formas. Contudo, somente Cristo afirma tê-la conquistado. Jesus não somente desafiou, não somente venceu, mas conquistou. É diferente. Ela está sob os pés de Cristo. A morte está sob os pés de Jesus Cristo. O último inimigo a ser vencido, a morte, já foi vencida por Jesus Cristo. Contudo, somente Jesus, e somente Ele, tem esse poder sobre a vida e a morte. E a humanidade tem essa paixão por vida eterna. Leia o livro de Eclesiastes e você vai perceber isso. Mas não somente vida eterna, mas vida com qualidade. Perceba que a indústria ligada ao rejuvenescimento não para de crescer. Não há uma indústria no mundo que cresça tanto, por tanto tempo, quanto a indústria do rejuvenescimento. Os médicos estão migrando para essa área, os dentistas estão migrando para essa área, as empresas que vendem cosméticos batem recordes todos os dias. Pode-se até morrer, só não pode ficar feio. Como vocês sabem, eu costumo fazer muitos velórios, ultimamente são poucos, graças a Deus, mas eu vejo aqui as pessoas chegando próximo do esquife dizendo: nem parece que morreu, está mais jovem. Sabe o que é aquilo? Maquiagem. Uns pontinhos ali, uns pontinhos acolá, encobre com um pouquinho de maquiagem, e aquele que antes estava debilitado pela doença, passa uma ideia de paz, beleza e jovialidade, mesmo depois da morte. Então, o homem tenta angustiadamente vencer a morte, fugir da morte. E uma frase que representa exatamente esse sentimento humano, foi uma frase dita por Woody Allen, um judeu. Ele disse: não que eu tenha medo de morrer, não tenho medo de morrer, só não quero estar aqui quando ela chegar. E para que você não esteja aqui quando a morte chegar, só se você estiver em Cristo Jesus. Só em Cristo. Só em Cristo. Porque mais dia, menos dia, a morte baterá em nossa porta. Então, Jesus Cristo, Ele resgata os seus discípulos desse horror, do horror da morte. Lá em Hebreus vai dizer que Ele veio salvar, tirar aqueles que viviam dominados pela morte ou pelo medo de morrer. Então, considerando uma das grandes expressões de Jesus, que se inicia com eu sou. E eu gosto muito quando Jesus disse eu sou, porque Ele se assemelha a Deus. Ele diz: olha, eu sou. Vocês são passageiros, vocês passarão, mas eu sou. Eu sou. E aí, uma das expressões mais bonitas é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto ou que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui nós temos, nesse mesmo versículo, duas promessas. Duas promessas de Cristo aos seus seguidores. A primeira é: quem vive e crê, nunca morrerá. Quem crê em Cristo, nunca morrerá. Crê você nisso? Amém? Quem crê em Cristo, nunca morrerá, porque Cristo é a sua vida. Simples assim. Ninguém pode tirar a nossa vida das mãos de Jesus. Ninguém pode nos tirar da mão de Cristo. Então Ele diz: quem crê em mim, nunca morrerá, não morrerá, porque eu sou a sua vida. Eu sou a sua vida. Jesus é a sua vida, meu irmão, minha irmã. A sua vida não consiste nos seus bens, não consiste em quem você imagina ser. A sua vida é Jesus.
A sua vida é o Cristo que morreu e ressuscitou. Então, a morte lhes parece apenas um episódio trivial. Vida e morte. A mesma face, ou faces diferentes de uma mesma moeda. Vida e morte estão do mesmo lado, quando nós estamos nas mãos de Jesus. A morte não pode nos tirar das mãos de Cristo. E a segunda promessa nesse versículo é muito mais bonita ainda, diz: quem crê e morre, no entanto, vive outra vez, porque Cristo é a sua ressurreição. Ainda que morto, viverá eternamente. Ainda que morto, viverá de forma tão plena, tão maravilhosa, tão abundantemente, porque está em Cristo. Nós aguardamos a ressurreição dos mortos. Nós, os vivos, seremos transformados. Mas se porventura Jesus então não vier enquanto estivermos vivos, seremos transformados. Então, assim sendo, Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem, como a ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma vida e morte em um só ser, em sua presença. Para nós, independente se estamos vivos ou mortos, independente se viveremos eternamente ou no meio do caminho precisaremos passar pela ressurreição, permanecemos em Cristo, porque Cristo ressuscitou e Ele é a nossa Páscoa. E lá em Apocalipse, abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 17 e 18. É uma declaração de fé única, que abala os alicerces do mundo, mas que fortalece as colunas da igreja. É uma declaração de fé que põe em xeque tudo aquilo que o mundo crê, mas que fortalece a igreja como corpo, como noiva do Senhor Jesus. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: quando o vir. E aí eu imaginei assim, eu teria a mesma reação. Caí aos seus pés como morto, quer dizer, desmaiei. A emoção foi tão grande de ver Jesus, que o apóstolo João desmaia. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Vem cá, fica tranquilo, somos nós. Se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, dizendo é nós. Vem cá. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho uma chave da morte e do mundo dos mortos. Eu tenho uma chave, sou eu que abro e que fecho. Sou eu que determino o que pode e o que não pode acontecer. Sou eu, aquele que morreu e ressuscitou. E ao ressurgir, eu trago em minhas mãos a chave da morte e do mundo dos mortos. E aí vem outra expressão que completa exatamente isso. Mateus 28, 6 diz: está aqui não, ressuscitou como havia dito. Ressuscitou como havia dito. E essa então é uma certeza, é um pilar da nossa fé que nos diz: ressuscitou. Ressuscitou. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me converti, cantava muito na igreja, um hino que dizia: ressuscitou, ressuscitou. E aí a igreja começava a levantar as mãos e a gente cantava, vibrava, dizendo: ressuscitou, aleluias. Ele ressuscitou. É o cântico mais bonito a ser cantado nesse momento, porque Cristo venceu a morte. Cristo venceu, por isso eu posso cantar aleluias, o Cordeiro ressuscitou. Aleluias. Um filósofo francês afirmou que existem 3 medos básicos de morte, ou da morte. E Jesus nos livra desses três medos. Jesus nos livra desse medo que nos aprisiona, desses grilhões que nos faz, então, reféns de nós mesmos. As pessoas têm medo da morte por si só. Criou-se, então, uma imagem do anjo da morte. Lá em São Paulo, numa cidade litorânea, colocaram na entrada da cidade, uma pessoa se fantasiou de morte com uma foice, uma cara muito feia, e algumas pessoas se assustaram com aquilo. Uns repreendiam em nome de Jesus, outros se benziam, outros não queriam olhar, porque a morte por si só é trágica. Outros temem a hora da morte. Como vai ser a minha morte? Morrerei então de coração de uma só vez, ou sofrerei meses em cima de uma cama? Muitos temem isso. E o pior de todos os medos, o terceiro de todos os medos que Jesus nos livra: e depois da morte? Onde estarei depois da morte? De vez em quando eu faço essa pergunta para alguém, e digo: onde você pensa que vai passar a sua eternidade? Normalmente o indivíduo responde: Deus sabe. Eu digo: Deus sabe, você sabe?
prefiro não saber. Parece então que o fato de ignorar livra-me de algum problema, pelo menos momentâneo. E a Páscoa que nós celebramos hoje, nós não celebramos a Páscoa judaica, nós celebramos de fato a Páscoa cristã, que é Jesus. É a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o medo da morte. Por isso, nós podemos confiar no poder de Jesus sobre a morte. Confie nisso. Confie no poder de Jesus. Ele tem as chaves não somente da morte, mas do mundo dos mortos. Páscoa significa libertação, não somente do cativeiro do mundo, não somente do cativeiro dos medos, mas do verdadeiro cativeiro espiritual. Não somente do cativeiro que muitas vezes nos assusta, mas do cativeiro invisível que a nossa alma é aprisionada. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Olha que coisa bonita. O nosso Cordeiro Pascual, João vendo-o, disse: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que foi imolado, não naquele dia em Jerusalém, mas na eternidade. No Éden já havia promessa, então. Esse Cordeiro Pascual, que sobrevive à morte, que vence a morte, que ressuscita, que traz agora a morte cativa em seus grilhões. Eu lembro um sermão que eu preguei aqui, e vou pregar esse sermão de novo, acho que no ano que vem. A morte da morte. Quando a morte foi vencida no próprio reino da morte. Jesus então traz a morte cativa e diz: morte, cadê você? Cadê o seu agrilhão? Você não era o terror de todos os homens? Cadê você? É meu sonho, quando eu ressuscitar, olhar para a morte e falar: mas você, que vivia aterrorizando todo mundo, cadê você agora? Jesus trouxe você cativa, presa, como a gente traz um cachorrinho do lado. Cadê você, ó morte, que era o terror dos grandes homens? Cadê você, ó morte, que era o terror dos homens ricos e milionários? Cadê você, ó morte, que era o terror das mulheres belas e sedutoras? O Senhor hoje é nada, morte. Então eu posso crer, porque Jesus me liberta disso. Segundo, confiar no poder de Jesus sobre as coisas desta vida. Jesus traz cativa a morte, mas Jesus também tem o controle de todas as coisas. A nossa Páscoa é Jesus. O nosso Senhor é Jesus. Olha a história do homem. Vou contar a história do homem para você. O homem começou num ambiente perfeito, o Éden. Vestido de justiça, bebia no córrego da água que dá vida, comia das árvores do jardim, respirou o sopro de Deus, o ruar. Deus sopra em sua narina. Esse é Adão, o homem que vivia literalmente no paraíso, sem dores, sem problemas, sem contas para pagar, sem doenças, sem nenhum tipo de problema. O sopro de Deus estava nele. E foi nesse jardim, no Éden, que o homem caiu. Então começa ali, no lugar mais perfeito, mais equilibrado que já existiu aqui na terra, a desigualdade, a injustiça e o pecado. Foi nesse lugar, então, que tudo teve início. A partir dali, ele viu a sua cor no sangue de Abel, sua tristeza e vergonha no bêbado Noé, sua confusão em Babel, sua opressão vista no cativeiro egípcio, sua amargura nas picadas da cobra no decorrer do deserto, sua ganância e traição através da traição do seu Senhor, o choro amargo da negação. Não é fatalismo, de maneira nenhuma, ou destino, é Cristo no controle de todas as coisas. Esse homem então cai, esse homem faz as piores coisas possíveis, esse homem se autodestrói, mas Deus tem o controle de todas as coisas e traz de volta esse homem através de Cristo. Traz esse homem de volta através da cruz do Calvário. Aquilo que é loucura para alguns, aquilo que é totalmente irracional para muitos, a cruz. Expondo então a loucura do homem, expondo a insignificância do homem, a cruz de Cristo. Paulo, então, escreve um tratado sobre a cruz maravilhoso no livro de Gálatas. Fala sobre a graça de maneira tão bonita no livro de Romanos. Trata da graça de maneira muito simples e objetiva em Colossenses. Mostrando a cruz de Cristo. Esse homem que lá no Éden destrói toda a perspectiva de si mesmo. Esse homem que gradativamente vai sendo oprimido e oprimindo. Esse homem que foi resultado do sopro de Deus, da mão de Deus, do toque divino. Esse homem, então, passa por uma metamorfose, uma transformação.
e vive sendo subproduto do pecado. Aí Cristo na cruz, a cruz do Calvário, no lugar mais impensável de todos os tempos, no lugar em que nada seria como antes, esse homem então recebe a chance de retornar ao seio de Deus. Por isso, não há nada que seja pequeno demais para o seu amor, quer dizer, para o amor de Deus, e nada grande demais para o poder de Deus. Nada é pequeno demais para o amor de Deus, e nada é grande demais para o poder de Deus. E isso me tranquiliza, mostrando que Cristo tem o poder sobre tudo e sobre todos. Terceiro, vivemos hoje confiando na ressurreição. Vivemos hoje confiando na ressurreição. E eu acho essa expressão muito bonita. Está aqui não. Já bateu na casa de alguém? Quer falar com quem? Seu Zé, está aqui não. Quando eu era criança, eu trabalhava. Você sabe o que é mascate? Aquele camarada que antigamente levava aquelas coxas da teca, caldeirão Penedo, bacia. Já comprou, Juvenal, no cartãozinho? Ele vinha cobrar toda semana. Aí, tudo bem. Eu era aquele camarada que levava aquela ruma de coisa. Então, mascate ia e levava aquelas baterias de pendurar panela, aquelas coxas do lado, caldeirão, jogo de panelas, e 1 milhão de coisas. Carregava aquele negócio o dia inteiro nas costas, aí o mascate batia na porta, aí alguém gritava lá de dentro, quem é? É o mascate, quer falar com quem? Com o Zé, está aqui não, saiu. A mesma coisa, as mulheres foram lá no sepulcro, o anjo falou, está procurando quem? Está procurando Jesus Nazareno que ressuscitou? Está aqui não. Não procure o que vive dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser acompanhar, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã nossa pregação e a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, aleluias. A nossa fé não é vã. Os nossos pecados foram perdoados. Nós precisamos crer na ressurreição. A ressurreição e a cruz estão ligadas. Veja que coisa interessante. Claro que isso tem mudado, porque é cultural. No Brasil, até 30 anos atrás, se celebrava muito mais a Sexta-feira da Paixão do que o Domingo de Páscoa. Então, na Sexta-feira da Paixão, se reunia toda a família, até meio-dia não se comia, dava-se bênção de joelhos aos pais, aos tios, aos mais velhos, aos padrinhos, madrinhas. Não podia castigar as crianças, menino então ficava solto. Aí no sábado tinha um aleluia, falava, sábado eu tiro só aleluia, junto com Judas. Aí se celebrava tudo aquilo, e meio-dia tinha um almoço fantástico. Comia, bebia, e até 6 horas da tarde tinha uma certa liturgia de morte. As pessoas tinham uma concepção, não se matava gado, não tirava leite. Lembram disso? Quem trabalhou na roça, quem veio da roça? Ainda tem, né, algumas fazendas que têm essa tradição. E havia toda uma liturgia. Parece então que morria-se junto com Jesus na sexta-feira. No sábado havia uma alegria, porque ia se queimar o Judas. Fazia então toda uma festa, as pessoas ficavam felizes, porque iam, de alguma forma, de alguma maneira, se vingar de Judas. E se esqueceram do domingo. O domingo é o ponto central da nossa fé. É o domingo de Páscoa, é quando Jesus ressuscita. É quando Jesus, então, traz em suas mãos a chave da morte e do mundo dos mortos. A cruz e a ressurreição estão ligadas. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido, simplesmente mais um que morreu. Sem a ressurreição, Jesus Cristo seria mais um grande filósofo, mais um grande religioso que pregou uma bela mensagem, que impactou o seu tempo e talvez um pouco mais, e morreu. Separadas, cruz e ressurreição, é uma tragédia e derrota. Mas juntas, é só alegria e vitória. Cristo ressuscitou. Na ressurreição de Cristo, a culpa do homem foi encerrada. Está pago, está consumado. Coisa bonita isso de se ver, né? Já passou por isso? Você foi lá pagar uma conta, você encontra um amigo seu no restaurante. Você vai pagar a conta, aí alguém diz, não, ele já pagou. Você vai passando no pedágio. Coisa bonita isso. Aí vai você e um amigo seu, ele vai na frente, e você vai atrás. Quando você chega lá na cancela para pagar, aí alguém fala, já pagou por você.
Mas você já pagou, rapaz, que bom. Aí a cancela é liberada e você passa. Foi isso que Jesus fez. Você chega diante de Deus e Deus vai falar para você, está pago? Mas Deus, eu estou aqui, eu não tenho condições de pagar, mas o que eu tenho eu te dou. Está pago. Então a história da culpa do homem foi cancelada. A amargura da alma foi tirada. A amargura da lei foi removida. Quanta gente ainda vive a amargura da lei? Quanta gente? Se esquece de olhar para a ressurreição, para a vitória de Cristo, que nos livra então da lei. A condenação foi suspensa. Aquilo que nos condenava já não existe mais. Já não existe mais o que nos condenava, já não nos condena mais. A morte e o pecado, acabou. Acabou. Na ressurreição, então, nós somos libertos da morte e do pecado. A sentença de morte foi anulada. A porta do céu foi aberta. A salvação foi escancarada. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O judaísmo nunca foi uma religião de fazer prosélitos. Eles nunca quiseram, então, que aquele Deus de Israel fosse conhecido. Jesus disse, vinde a mim, venham, venham todos que estão cansados e oprimidos. As sombras da morte foram dissipadas. A escuridão da eternidade se iluminou, porque Cristo ressuscitou. Aleluias! Vamos ficar de pé? Vamos cantar, Clóvis? Bem bonito. Vamos cantar? Convidar o corpo diaconal para que venha à frente. Nós vamos cantar, celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Vamos cantar com toda a ênfase, com todo entusiasmo, dizendo, meu Jesus ressuscitou. Meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus venceu a morte. O meu Jesus está nos céus e faz tudo conforme lhe apraz. O meu Jesus, o meu Senhor Jesus, é Ele e não eu que pagou o preço. O meu Jesus deixou de lado toda a sua riqueza, toda a sua glória, encarnou, nasceu na manjedoura, viveu de maneira santa e irrepreensível, morreu na cruz do Calvário. Mas a história não termina por aqui. Às vezes nós imaginamos que a história termina por aqui, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Não, Jesus ressuscitou. Clame isso aos quatro cantos do mundo, Jesus ressuscitou. Abraão permanece morto, Maomé permanece morto, Buda permanece morto. Mas Jesus ressuscitou, aleluias. E aí eu quero terminar com o mesmo texto que nós começamos a mensagem. Quando eu vi Jesus, caí aos seus pés como morto. Então ele coloca a sua mão direita sobre mim e diz, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, quer dizer, eu sou o Senhor da história, nada foge à minha mão, nada foge do meu controle, eu tenho tudo sob controle, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que vive, Jesus é aquele que vive, Jesus é aquele que é para todo sempre, eu sou Jesus, estive morto, é fato, morri por amor a você, mas estou vivo para todo sempre, e não somente vivo, mas trago em minhas mãos as chaves da morte e do mundo dos mortos. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos, porque não há nada pequeno demais para o meu amor, nem nada grande demais para o meu poder, nada no universo, nem 1 centímetro, nem 1 milímetro do universo, está distante ou fora do poder de Jesus nosso Senhor. O Cordeiro que morreu e ressuscitou. O Cordeiro que é para todo sempre. O Cordeiro que permanece para todo sempre. E um dia a sua igreja reinará com Ele. A sua igreja então permanecerá com Ele. A sua igreja será santa e una com Ele. Pai, nesse instante nós te agradecemos pela tua bondade e tua misericórdia. Pai, nesse instante nós pedimos o teu amor sobre nós, os teus filhos. Renova a certeza da salvação em cada um aqui nesse instante. Faça-nos lembrar, através do Teu Santo Espírito, da vitória de Jesus sobre a morte, para que possamos caminhar nesse mundo incerto com a certeza da salvação, para que possamos caminhar nesse mundo incerto com a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Nesse momento tão difícil da nossa história como seres humanos, quando nos assola uma pandemia, quando nos assola o desemprego, quando nos assola os medos dos mais variados, a certeza que temos é que Jesus tem a chave da morte e do mundo dos mortos. A certeza que temos é que o Senhor nos ama, por isso podemos descansar em Cristo Jesus. Amém e amém.
Nesse momento nós vamos celebrar a morte de Jesus. Vamos voltar no passado, naquela sexta-feira trágica, quando Jesus então se entrega por nós. Quando Jesus então se faz pecado em nosso lugar. Quando o justo morre no lugar dos injustos. Quando alguém, de fato, se coloca em meu e em seu lugar. Nós vamos celebrar a morte de Jesus até que Ele venha. Mas lembrando que Ele morreu e ressuscitou. Amém e amém.